Eu não vejo o Pedro nem ouço o som dele. Pedro, tens o microfone desligado. Já Ok. estou. Pronto, consegues-me ouvir bem? É que eu tive um problema Sim, com o computador e então liguei-me rapidamente ao iPad. sim. Acho que nós já estamos em direto agora. Ok, pronto, ok. Podemos começar então? Ok. Sim. Pedro, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria-te agradecer o teres aceito este convite para participar naquela que já é a 8ª edição das Jornadas de Saúde Mental aqui na FCSH, que é um projeto que tem tido a colaboração, tem sido organizado em colaboração com a Associação de Estudantes da nossa faculdade e onde temos tentado trabalhar diversificados temas. Começámos por fazer presencial, mas como todas as outras iniciativas nos últimos tempos, também nos adaptámos ao online. Por falar em online, o tema que nos traz aqui hoje é exatamente esta questão das redes sociais e tendo até por base um documentário que anda aí a dar muito que falar, o Social Dilemma, sobre o impacto. E eu então queria mesmo convidar-te aqui um bocadinho para esta tertúlia, para esta conversa, para falarmos um bocadinho com o homem da comunicação e que está perfeitamente por dentro destas áreas e fazermos aqui uma conversa um bocadinho comunicação / psicologia, esta ponte e o impacto que isto tem ou que tem tido na vida e que continua a ter nas nossas vidas de todos nós, das mais diversas gerações. Sim, eu acho que psicologia e comunicação são sempre bem-vindas, não é? E principalmente quando se juntam, e por isso também boa tarde a quem nos está a ver no Facebook, e obrigado por estarem também connosco hoje. Para mim foi ótimo receber este convite e poder estar, ainda que remotamente, a participar numa iniciativa da FCSH. E até porque eu acho que a psicologia e a comunicação estão cada vez mais ligadas e é aqui numa perspectiva de responsabilidade. Ou seja, nós hoje todos somos produtores de conteúdos, de alguma forma, através do Twitter, através do Facebook, através do Instagram, através do TikTok. E quando nós somos produtores de conteúdos nestas redes sociais que chegam a muita gente, nós temos aqui que ter alguma responsabilidade. Anteriormente, esse tipo de responsabilidades eram apenas exigidos aos mídias tradicionais, não é? E existe aqui um conjunto de regulações, um conjunto de normas legais que impedem, por exemplo, certo tipo de anúncios, certo tipo de posturas nos mídias, isto porque se percebeu que esse tipo de posturas e esse tipo de comunicações acabava por prejudicar a saúde das pessoas, nomeadamente a saúde mental. No campo das redes sociais, eu acho que nós ainda estamos numa fase muito inicial, até porque as coisas foram muito rápidas. Talvez isto, nas redes sociais online, não é? Porque redes sociais já existiam antes das redes sociais online, mas no caso destas redes sociais online, eu acho que nos últimos 10 anos nós temos dado passos gigantescos, não é? E muito rápidos e muito frenéticos, e isso fez com que, de alguma forma, a regulação não conseguisse acompanhar tudo o que estava a passar. E aí também que temos que ser nós a tomar algumas precauções. Eu tentei estruturar um bocadinho aquilo que eu considerei que são os 3 principais problemas que os mídias sociais, as redes sociais, podem trazer para um utilizador ao nível da saúde mental. Por um lado, uma ansiedade pela necessidade de estímulo constante e sensação de que, se não estivermos ligados, estamos a perder coisas. Ou seja, nós sentimos que, por mais que façamos, nós estamos sempre desatualizados. E, portanto, aqui também os feeds infinitos, não é? Os scrolls infinitos, acabam por motivar um bocadinho isso. E eu acho que durante este período da quarentena, quem já tinha alguns problemas no controlo deste tipo de comportamento acabou por ver isso agravado. Ou seja, como nós tínhamos um conjunto de estímulos muito mais reduzidos, não é? Porque não podíamos sair, estávamos sempre em casa, acabávamos por nos voltar muito aqui para a multimédia e para as redes sociais. E então, a certa altura, as pessoas acabam por entrar num loop em que estão nos feeds à procura de qualquer coisa que não sabem bem o que é, mas a verdade é que sentem sempre que estão em falta e sempre que há qualquer coisa a acontecer e que precisam de ver. Este seria o primeiro problema que eu identificaria. Depois, outro problema que já existia antes das redes sociais online, nos mídias tradicionais, nas próprias relações interpessoais, são
noções e percepções enviesadas e irrealistas de beleza, de saúde, de bem-estar, modos de vida também irrealistas que acabam por ser projetados e conduzem a alguma frustração. E aqui, não querendo particularizar, mas particularizando um bocadinho, a questão das influencers ou dos influencers e que mostram normalmente estilos de vida algo ambiciosos e luxuosos, ou até corpos também esculpidos num ideal de beleza que em muitos casos não é realista, não é? Que está baseado em certas técnicas de iluminação, de edição de imagem, etc., e que projetam para as pessoas uma insatisfação constante, mais uma vez. Não é? E para as pessoas que têm já alguns problemas de autoestima, acabam por ter aqui uma noção de perfeição que é profundamente danosa para o seu bem-estar. Portanto, este seria o segundo problema que eu identificaria. E depois há um terceiro que não está tão relacionado com isto, não está tão relacionado com a percepção ou com os estímulos, está mais relacionado com as relações individuais e as relações pessoais. Eu acho que para uma geração que já nasceu no início dos anos 2000, a relação com os outros é muito diferente para a geração do que era na geração anterior, até porque é uma relação muito mais mediada por estes mídia online, por estes mídias sociais. E isso traz alguns desafios, eu acho, nomeadamente à psicologia até, e que têm a ver com a tendência e a facilidade para, nas redes sociais, nós cairmos em discussões que são a preto e branco. Ou seja, nós quando temos um diálogo de um para um, ou de um para vários, ou de vários para um, etc., nós temos normalmente cedências. Ou seja, para nós conseguirmos conviver pessoalmente com as pessoas com quem estamos a discutir ou a debater, nós necessitamos de fazer cedências. E isto até por uma questão de sã convivência entre as partes. O que é que acontece nas redes sociais? Não existe esta sã convivência entre as partes. Porque como as pessoas estão atrás de um dispositivo, pode ser um computador, um telemóvel, um tablet, etc., as pessoas muito facilmente se entrincheiram no seu próprio ponto de vista e têm muita dificuldade de fazer cedências. E a certa altura nós estamos a entrar aqui num nível de discussão que é um nível de discussão que tenta unicamente provar que eu sou mais certo, a minha visão de mundo é correta, a tua visão de mundo é incorreta, e isso é muito, muito perigoso. E aqui também eu gostava de deixar um alerta aos utilizadores, e eu procuro também, enquanto utilizador, adotar este método de utilização, que é, se na nossa interação pessoal e presencial nós não faríamos certo tipo de coisas, não o devemos fazer na internet. Se nós, numa discussão política, por exemplo, com outros intervenientes na rua, nós não íamos chamar a pessoa de nomes, pôr em causa a sua família, a sua integridade física, etc., nós não o devemos fazer na internet. Nem devemos admitir que nos façam isso a nós na internet. Ou seja, se alguém na rua, na vida presencial, digamos assim, me ofendesse ou me agredisse de alguma forma numa discussão, eu abandonaria esse local e não insistiria nisso, porque essa discussão nunca traria nada de bom para mim, provavelmente também não traria nada de bom para a outra pessoa. E, portanto, acho que nós devemos aqui também ter este cuidado. E depois há uma coisa também muito interessante a acontecer na internet, é que há pessoas que se estão a aproveitar deste nível de discussão muito extremado, muito emocional, para capitalizar. E aqui nós temos também que ser muito pragmáticos e entender que nas redes sociais a influência das pessoas baseia-se em terem mais seguidores, terem mais interação nos conteúdos que fazem e, numa fase mais avançada, já serem pagos e recompensados por utilizarem esta influência em prol da disseminação de produtos, de marcas, de ideias, etc. Quando nós temos uma pessoa que está a discutir connosco e que o está a fazer de um ponto de vista extremamente agressivo, muitas vezes inválido também, mas extremamente agressivo, e que o faz unicamente para buscar uma reação, nós não devemos dar essa reação. E o Social Dilemma ajuda um bocadinho a nós termos um alerta sobre isto, que é, quanto mais nós interagirmos
com esse tipo de pessoas, mais os posts e os conteúdos destas pessoas vão aparecer a outros utilizadores, e eles estão a conseguir exatamente aquilo que querem, que é através do ódio ou através de práticas menos corretas, ter reação e ter interação. E, portanto, se nós dermos troco a este tipo de pessoas, nós vamos entrar exatamente no jogo deles e favorecer que eles tenham projeção com um tipo de postura que é terrível. E nós estamos a ver em alguns países que este tipo de divisão e este tipo de polarização está a tornar-se muito real, ou seja, esta polarização está a acontecer nas redes sociais e a certa altura as pessoas esquecem-se do mundo lá fora e escalam este tipo de clivagem para a rua. E isso é extremamente perigoso e, portanto, eu aqui fazia um alerta também a todos os utilizadores para terem este bom senso. Às vezes eu falo com pessoas sobre, até mais no Twitter que eu sinto isto, que aquilo é uma bolha onde as pessoas por tudo e por nada armam escândalos. E eu às vezes digo assim aos meus amigos e colegas, digo assim, olha, agora vamos lá fora, vamos arejar um bocadinho e lá fora não está a acontecer nada disto que está a acontecer aqui. E nós temos que realmente tentar preservar isso. E seria aqui este ponto de partida para a conversa, já me estendi um bocadinho, mas foram as reflexões que eu fiz antes da nossa conversa. Eu entusiasmo muito com este tema. Muito obrigada, Pedro. Eu acho que foi um ótimo início de conversa e eu, enquanto psicóloga, acabo por observar um bocadinho, às vezes, o lado negro destas questões. Sobretudo do ponto de vista individual, claro, enquanto utilizadora, embora eu não utilize QB as redes sociais, mas enquanto psicóloga noto um bocadinho o lado negro, nomeadamente gostava de pegar de um dos pontos que tu focaste e que o próprio Social Dilemma foca de uma forma bastante crua, eu diria, mas muito real. Aquilo parece um bocadinho exagerado, mas é muito real, porque os mecanismos aditivos que são utilizados são mecanismos aditivos que nós conhecemos desde sempre, ligados, por exemplo, às questões do alcoolismo e da toxicodependência, e agora mais recentemente com o gaming e agora com as redes sociais. Ou seja, e depois também um bocadinho a questão e o impacto que isto tem na autoestima de cada um. Isso está muito bem explícito, por um lado, isto para quem viu o documentário, há um personagem que é o irmão do meio, que tem uma preocupação tremenda com as orelhas, etc. Portanto, e toda a construção que ele faz pronto, a percepção até enviesada que tem do próprio corpo e da própria, que é a percepção dele, portanto começa. E por outro lado, aquele mecanismo aditivo que a irmã mais nova tem, que chega inclusivamente a partir a tal caixa onde o telemóvel está, porque não consegue de alguma forma estar sem estar com o telemóvel e ligada, e sobretudo a questão dos likes e das respostas que se dá e se alguém viu a minha fotografia e que comentários é que teve. Ou seja, uma das preocupações que eu sinto é exatamente isso, claro que para nós é sempre importante, nós precisamos, enquanto seres humanos, da validação dos outros, do reconhecimento dos outros. Qualquer um de nós gosta de sentir que é reconhecido, que é amado, que é respeitado, etc. A questão que eu aqui coloco, e se tu sentes isso também, é até que ponto é que há este desequilíbrio, portanto, o eu gostar de mim, que é logo o primeiro passo, não quer dizer que eu não ouço aos outros, mas até que ponto é que a opinião dos outros passa a ser a única fonte de estima ou de imagem que eu tenho, não é? E isso tem, está estudado, há vários estudos, como tu disseste, esta questão das redes sociais online são relativamente recentes e claro que já vão existindo alguns estudos, mas os próprios investigadores dizem que ainda estamos no início de poder ter uma investigação mais profunda, mais ao longo do tempo, que nos permita ver o verdadeiro impacto que isto tem nas nossas vidas. Mas era um bocadinho esta questão da imagem e depois também o facto de ser um ótimo meio, ou seja, os estudos mostram que o aumento da ansiedade escalou, está muito associado à utilização das redes sociais online e depois as questões do bullying e nomeadamente do cyberbullying que tem tido impacto, levando até a um aumento de
questões mais graves, como o suicídio, a automutilação, etc. Que percepção é que tu tens destas problemáticas? Eu ia aqui por partes. Ia começar por esta questão da validação social e dos comentários e dos likes como fonte de validação. Um dos públicos mais afetados por este problema da validação nas redes sociais são os adolescentes ou os jovens adultos. Até porque, por vários motivos, os jovens adultos têm hoje uma realidade muito diferente daquela que era dos jovens adultos antes, e que tem a ver com a sua emancipação, que tem a ver com a capacidade que têm ou não para assumir as suas próprias despesas, e que isso também está relacionado com o mercado de trabalho que temos e que hoje não viabiliza que os jovens consigam concretizar o seu potencial e que possam também ter uma vida adulta mais cedo, isto no sentido clássico, no sentido tradicional que nós víamos a vida adulta, mas estes públicos são os mais afetados por este problema da validação, e eu acho que aquilo que acontece é uma escalagem para níveis esmagadores daquilo que já acontecia antes nos grupos sociais e nas redes sociais pessoais, não é? Em que nós temos pessoas que estão a formar a sua personalidade, estão na fase mais turbulenta a todos os níveis, nomeadamente ao nível hormonal, e elas sempre procuraram, os adolescentes e os jovens adultos, sempre procuraram a validação dos pares. Isto até, por um lado, a validação dos pares nos grupos de amigos, mas também a validação dos pares profissionalmente, quando estão pela primeira vez a contactar com o mercado de trabalho. Só que essa validação agora é gigantesca e é incontrolável, porque ela vem de todo o lado através das redes sociais, e as pessoas estão expostas a uma constante avaliação. E é essa busca de validação que surge aqui, e que é muito, muito escalada pelas redes sociais, que acaba por ter efeitos danosos, porque aquilo que nós antes tínhamos com os nossos pares, com os nossos colegas de trabalho, e que de alguma forma até conseguíamos atenuar, porque depois tínhamos outros amigos, outros núcleos, que nos davam um bocadinho, um contrapeso até de algum feedback mais negativo. Agora, todos os contrapesos não são suficientes perante a avalanche de estímulos que nós estamos a receber. E a validação também vem agora por vias mais indiretas, ou seja, nós temos muitas vezes situações que acontecem com outras pessoas que também nós tentamos um bocadinho perceber, ok, eu também estou a fazer como esta pessoa faz, eu também estou a fazer como esta pessoa faz, e ela está a ser desaprovada, então a maneira como eu estou a fazer também não é correta. Ou eu também tenho um corpo como o desta pessoa, e se ela está a ser gozada na internet, é porque eu também sou digno de ser gozado. E isto é muito, muito difícil, e põe aqui um desafio enorme às famílias, e nomeadamente aos pais, para conseguirem proteger as pessoas deste estímulo enorme. Isto respondendo à primeira parte da pergunta e relativa à validação. A segunda parte, e é a questão do ciberbullying. O bullying é um fenómeno que nós já conhecíamos bem, infelizmente, e que acontecia principalmente, corrijo-me se estiver enganado, mas que acontece principalmente no âmbito escolar. E a questão é que o âmbito escolar, e voltamos aqui outra vez aos limites, o âmbito escolar de alguma forma é circunscrito, e as pessoas, imagina, se estão a ter uma má experiência na escola, quando saem da escola e vão para casa, ao menos durante aquele período, têm um alívio, não é? Durante aquelas horas que não estão a lidar com aquilo, estão um bocadinho mais protegidas, e é horrível da mesma forma, mas quando nós passamos para o ciberbullying, as pessoas deixam de ter esse descanso, porque passam a estar constantemente sujeitas a estímulos negativos, a feedback negativo, a notificações com insultos, com assédio, etc. E coloca as pessoas numa pressão que se torna insustentável. E é por isso que nós temos os números preocupantes que estamos a ter de problemas de saúde mental em idade muito precoce, questões como suicídio, como a automutilação, porque eu acho que para uma vítima de bullying, aquilo que é mais terrível nesses casos é que as pessoas a certa altura se sentem
que elas não valem a pena e que, de alguma forma, aquilo que elas estão a passar é merecido. E isto é terrível, isto é horrível, mas muitas vítimas de bullying sentem isto. Sentem que aquilo que lhes está a acontecer é porque elas é que não estão bem. E isto é muito, muito perverso. Isto é muito perverso, porque as pessoas estão a passar por coisas muito difíceis, estão a ser muitas vezes insultadas, assediadas, e elas não têm culpa absolutamente nenhuma, mas a certa altura começam a pensar que sim. E quando isto passa para o ciberbullying, e com esta quantidade gigantesca de estímulos, torna-se mesmo insustentável e é muito, muito difícil. Terceira coisa que eu queria dizer ainda, eu calmo já. Eu há pouco tempo estive a ler um paper, até foi uma amiga minha psicóloga que me mandou, que é sobre como as redes sociais destacam o que é negativo e não o que é positivo. Porquê? Nós, por exemplo, pomos uma foto muito engraçada ou pomos uma piada nas nossas redes sociais e nós temos likes. Pronto, e aquilo soma likes, não é? Mas se há alguém que não gosta daquilo que nós pusemos, faz um comentário. As pessoas, quando não gostam, fazem um comentário e reagem e têm muita facilidade de dizer mal. E nas redes sociais, quem comenta normalmente é para dizer mal. Aliás, basta nós irmos, por exemplo, às páginas das figuras públicas ou às páginas dos jornais e vamos encontrar principalmente comentários a dizer mal. E até em termos de mancha gráfica, as pessoas a dizer mal vão ocupar muito mais espaço no nosso ecrã do que os likes. E até vamos, por exemplo, dar um exemplo. Nós temos uma fotografia em que nós estamos muito bem e temos centenas de likes, 300 likes, por exemplo, mas apareceu lá um comentário, 2 comentários a dizer, epá, se calhar não devias ter posto essa foto, estás um bocado gordo. Nós vamos pensar mais no comentário. Até porque o comentário é uma manifestação clara de feedback negativo. E mentalmente, o processo que nós fazemos é este. E acho que acaba por ser isto que acontece. E aproveito para deixar aqui também um apelo aos utilizadores. Sempre que puderem, façam comentários positivos. Sempre que vejam um amigo vosso a ter uma boa atividade ou que uma instituição que vocês cheguem tem uma boa prática e vocês acham importante incentivar e reforçar e validar, também devem fazê-lo. Porque acaba por, já que os contrapesos deixam de ter a força que têm, porque nunca vão ter a presença, a omnipresença das redes sociais, nós, enquanto utilizadores, devemos também trazer a nossa experiência positiva, a nossa visão positiva e dar esse reforço positivo que é tão preciso. E voltando à questão do ciberbullying, disponibilizarmos sempre que virmos que há alguém que está a passar um mau bocado, eu sei que nem sempre se nota, mas quando nós percebemos que isso está a acontecer, se pudermos dar uma ajuda, mandamos uma mensagem privada ou um comentário e dizer, olha, estou aqui, se precisares de falar, e acho que isso é uma prática também que as redes sociais facilitam, porque nós temos muitas coisas más nas redes sociais, mas também há aqui uma rede de contacto que nós podemos ter e que antes não podíamos. E se há uma pessoa qualquer, vamos supor, no Porto, que está a passar mal e que eu me apercebo que está a passar mal, posso mandar um comentário, posso mandar uma mensagem a dizer que estou disponível e que posso ajudar, e antes isso não era possível. E nós, enquanto utilizadores, também dizer mal, sim, saber o que é mal, mas pensar no nosso papel individual para poder ajudar. Eu gostava exatamente de pegar nesse último ponto, porque também há um bocadinho a tentação de demonizarmos um bocadinho as redes sociais, e também há estudos que provam que as redes sociais nas mais diversas gerações podem ser realmente aquele ponto de contacto. Há alguns estudos muito interessantes, feitos até com gerações de pessoas com mais idade, e nós sabemos depois que as redes sociais também são muito geracionais. Pronto, não é? Portanto, o Insta mais para jovens adultos, adolescentes, o Facebook já está a ser muito mais utilizado pelas gerações mais velhas, que descobriram também as redes sociais, mas que também tem sido uma forma não só de promoção da própria cultura, do acesso a espetáculos, do acesso à informação rápida, como também um contacto, por exemplo, com idosos que têm mais dificuldade na mobilidade e não perderem o contacto com a vida cá fora, ou seja, ir com os seus amigos. E isso também foi um dos aspectos que foi focado agora durante o tempo da quarentena, que é verdade que as redes sociais tiveram impacto na saúde mental de uma forma negativa, mas também foram meios para as pessoas se manterem em contacto.
Por outro lado, também, o facto de termos estado em quarentena também levou a que muitas pessoas percebessem o bom que é estarmos na presença com outros no dia a dia, na vida, portanto, e o bom que é podermos ir tomar um copo com alguém, conversar com alguém na rua, na esplanada, seja onde for, no fundo, ou seja, essa é verdade, tem muita coisa negativa, mas também é verdade que tem coisas positivas. E eu colocava-te a questão também foi uma das coisas que eu fiquei a pensar também com o próprio documentário, que é até o que é que depende de nós e o que é que depende da organização das redes sociais. Ou seja, se há coisas que eu tenho muito este discurso com os alunos com os quais trabalho, que é, há coisas que não dependem de mim, e, portanto, estar-me a preocupar com elas é só trazer para mim uma responsabilidade que se calhar nem é minha, não é? Depois há variáveis que eu não controlo. A gente tem um bocadinho a ideia, controlamos tudo, mas no fundo não controlamos. Mas há coisas que dependem de mim, enquanto pessoa, também na utilização destas redes sociais. Portanto, e a pergunta que eu te deixava, para depois eventualmente abrirmos o debate para o pessoal que nos está, para as pessoas que nos estão a ouvir, é um bocadinho isto, ou seja, o que é que depende de mim e o que é que depende dos outros, não é? O que é que depende destas mega estruturas, porque ficamos a ideia de que eles chamam mega estrutura e que nos controlam como se fossem bonecos com fios, não é? Aqueles bonecos antigos com fios. Bem, o que é que depende de nós? Há uma parte que depende de nós, que é os feeds de redes sociais vão reforçar o nosso comportamento. Ou seja, aquilo que nós gostarmos, aquilo que nós comentarmos, aquilo que nós partilharmos ou aquilo que nós guardarmos, no caso do Instagram há uma função que é o arquivar, tudo isso é visto pelas redes sociais como uma reação, não é? E nós, quando estamos a fazer essas reações, estamos de alguma forma a alimentar o nosso algoritmo e estamos a dizer às redes sociais o que é que elas nos devem oferecer mais. E, portanto, aí nós podemos ter a proatividade de evitar certo tipo de publicações ou tentar dar, por exemplo, bloquear certo tipo de páginas, não reagir a certo tipo de posts, etc. Isto é a parte que está do nosso lado, embora tenhamos também de entender que mesmo nós fazendo este comportamento proativo, as redes sociais arranjam sempre forma para que outros conteúdos cheguem até nós. Nomeadamente através dos posts patrocinados, não é? E acaba por ser esse o mecanismo mais perverso, em que há marcas, há partidos políticos, há associações, há pessoas individuais que pagam para promover certo tipo de conteúdos, e nós vamos sempre acabar por levar com aquilo que eles querem, mas mais uma vez aí temos que ser utilizadores conscientes. Eu acho que este documentário contribuiu para que pessoas que anteriormente tinham uma utilização relativamente ingênua das redes sociais possam estar mais alerta e possam perceber. E há aqui coisas que podem controlar facilmente. Por exemplo, se sentem que as notificações as incomodam e lhes trazem um fator adicional de ansiedade no dia-a-dia, podem desligar as notificações das várias aplicações. Por exemplo, e aqui até passando mais para uma perspectiva de trabalho, se nós temos um conjunto de notificações do trabalho, de e-mails ou de grupos do WhatsApp, etc., que nós sentimos que nas nossas horas de descanso nos estão a invadir, nós, até pelo nosso direito ao descanso, devemos desligar essas notificações e devemos aqui impor limites. Ou seja, há muita coisa que nós não controlamos. Eu acho que a maior lição que nós podemos ter sempre nestas coisas e na vida em geral é, se nós não controlamos, nós não nos devemos preocupar com essas coisas, ou devemos evitar entrar aqui num ciclo para tentar controlar o que nunca vai ser controlável por nós. Então devemos focar-nos nos pequenos objetivos, nas pequenas coisas que nós podemos controlar. E então aqui também é ouvir um bocadinho o nosso corpo e a nossa mente e perceber: as notificações estão-me a incomodar. Eu estou aqui num jantar com amigos e estas notificações estão a fazer com que eu esteja ansioso. Então eu desligo estas notificações. Ou este tipo de posts incomoda-me, eu não gosto de ver isto, cada vez que vejo isto fico triste.
vamos bloquear esse tipo de contas, etc. Agora, isto é um processo super difícil de fazer e é real, e nós nunca estamos realmente no controle de tudo, e é bom que tenhamos essa noção. Queria só pegar numa coisinha que tu disseste há bocado, que eu acho muito importante, que é: as redes sociais podem realmente promover o contacto entre gerações, e nós devemos estar atentos a isso e devemos procurar também fazer esse contacto intergeracional, porque uma coisa que está a acontecer neste momento também é que as gerações que podem contactar através das redes sociais estão a ficar mais separadas nas redes sociais pelas suas diferenças de utilização, e porque há aqui algum choque cultural, diria assim, entre as duas gerações, entre as duas ou as mais gerações. Há uma coisa que também que tenho pensado, e por serem coisas relativamente novas, que é as questões de literacia. Nós antigamente falávamos na literacia do dia a dia, da compreensão de textos. Até que ponto é que tu achas que se poderia ou deveria apostar numa literacia na utilização das redes sociais, para que elas pudessem ser, porque são ferramentas, portanto, e são boas ou más consoante o uso também que damos ou que deixamos dar, mas até que ponto é que poderíamos apostar numa literacia destas redes sociais online, da sua utilização, de alguns pequenos cuidados para efetivamente ter menos impacto, ou que o impacto na saúde mental fosse positivo e não negativo, como vamos assistindo em coisas tão simples como a ansiedade, é aquilo mais falado, mas, por exemplo, também nas questões de perturbações de sono, o desligar, a questão do desligar. Sim, o direito a desligar, até que tem sido muito, muito mencionado. Mas respondendo à tua pergunta, nós no nosso sistema de ensino temos já várias vezes várias tentativas de introdução de disciplinas, nomeadamente com a formação cívica, que agora é a cidadania, e disciplinas como estas podem incluir conteúdos relacionados com a literacia digital. Aliás, podem e devem, porque nós anteriormente tínhamos a participação no espaço público através de fóruns específicos, através de locais muito convencionais, e esta participação no espaço público passou a ser digital. E, portanto, se a escola dava ferramentas, ou dá ferramentas até aqui, para a participação no espaço público nos meios tradicionais, ela também tem que dar as ferramentas para a participação no espaço público nas vias digitais. E, portanto, quanto mais tempo se continuar sem incluir a literacia digital nos currículos escolares, pior. E essa formação de literacia digital não devia ser apenas para os mais novos, devia ser também para as pessoas mais velhas, e aqui também as próprias organizações podem promover junto dos seus trabalhadores formação dinâmica neste sentido, ou seja, não é formação para cumprir horas de formação, é formação bem dada sobre a literacia digital, que é um tema difícil, e as pessoas acham, todas as pessoas que utilizam redes sociais e que utilizam meios digitais acham que já sabem. E, portanto, é essa que é a grande dificuldade. E com os jovens, a grande dificuldade é que os jovens já nasceram a mexer em tecnologia, principalmente a geração Z. E, portanto, o que é que nós lhes vamos ensinar se eles desde os 3 anos têm tablets e telemóveis nas mãos, não é? E depois com os mais velhos é que eles entraram para as redes sociais. Eu acho que nós vemos mesmo uma decalagem gigante entre a maneira como os mais novos e os mais velhos estão nas redes sociais, e é preciso, por exemplo, chamar muita atenção para a questão da desinformação, da partilha de fake news e de outro tipo de conteúdos falsos, que realmente estão aqui a minar completamente as coisas, e a formação para a literacia digital fazia aí diferença. Ou seja, temos esse papel, por um lado, nas escolas, mas é necessário também formar os professores para a literacia digital, e essa formação também não existe, e é necessário fazê-la para que eles possam ser competentes a formar sobre literacia digital. Por caso não sejam, vai ser só mais uma seca da aula de cidadania e não vai servir para nada. E depois as organizações também, enquanto locais de trabalho, devem fazer este esforço, devem também equipar-se ao nível dos seus próprios regulamentos internos para respeitar o direito a desligar, para entender realmente quais é que são os limites do teletrabalho,
que acaba por ser aqui também uma coisa que traz alguma preocupação, e mais tarde, para cidadãos mais sénior, nós temos muitos deles em universidades sénior, em atividades fora, etc. E acho que seria muito importante incluir a literacia digital nesse tipo de atividades, porque normalmente nós associamos a universidade sénior mais a atividades manuais, não é? Atividades de estímulo neste sentido, visitas tipo excursões, etc. E eu entendo, porque precisamos de realmente manter o estímulo cerebral alto para estes públicos, mas a literacia digital tem aqui um papel, porque todas estas pessoas estão a contactar com o digital. E há algumas delas com efeitos muito perversos, não é? Ok. Muito obrigada, Pedro. Eu passava a palavra também ao pessoal da Associação de Estudantes, também nos está a dar aqui um apoio, e pedi às pessoas que nos estão a ver e a ouvir que colocassem questões, pronto, e aí, Pedro, abre o teu bate-papo, porque as questões vão surgindo aí para podermos ir Já estou. Pronto, discutindo. Daí que, pronto, o que é que vos sugere aquilo que temos estado a conversar? Claro que eu e o Pedro temos a consciência que isto é um tema que fica sempre em aberto, porque há muita coisa que está envolvida na utilização das redes sociais online. E Pedro, gostei muito que tivesses referido essa questão das redes sociais online, porque as redes sociais são importantíssimas, as online e as outras, mas nós temos a tendência para dizer redes sociais e só pensar nas digitais, e as outras também são importantes. As outras são mais importantes, não é? Exatamente. Eu aí tenho de dizer que eu às vezes sinto-me um bocadinho velho, porque eu, quando penso nestas coisas, penso sempre assim, é muito engraçado, é muito divertido, mas nunca substitui a interação presencial, e acho que as redes sociais presenciais são as redes sociais mais importantes e aquelas em que nós realmente nos podemos suportar, não é? E cria-se às vezes a ilusão que não, que nós podemos estar baseados, a nossa vida pode estar baseada em redes sociais virtuais, mas o contacto físico e presencial continua a ter um papel insubstituível, e nós não nos podemos esquecer, e toda a gente não se pode esquecer disso, porque a certa altura nós perdemos a capacidade de conversar e do confronto, o confronto que é em ter uma interação pessoal com uma pessoa e não com uma máquina, não é? Porque acaba por nós falamos num chat ou falamos numa caixa de comentários, claro que estão pessoas do outro lado, mas no fundo nós estamos a lidar com uma interface, e quando nós estamos a falar com pessoas, há realmente ali um confronto e um risco que é necessário para crescer. E até para desenvolver determinadas competências sociais que como elas próprias indicam, não dá para aprender em livros, tem mesmo que se exercer, temos mesmo que experimentar e não ter medo de errar, de sermos mal interpretados, de esclarecer essas questões de comunicação, que a expressão depois também facial também ajuda. Tu falavas nesta questão do chat, e eu percebo a vantagem, por exemplo, e pegando no WhatsApp, a vantagem que é hoje em dia de podermos conversar em grupo, mas também é um grande fator de basta a pessoa não estar um tempo ligado e perdeu já metade da conversa ou já apanha a conversa a meio, e vai lá, e da ansiedade que isso traz, por exemplo. Exatamente. E alguns alunos referem isso quando estão a estudar ou a fazer algum trabalho, o ter o telemóvel ao lado, e isto diminui os períodos de concentração, claramente. Sim. É? E desenvolvimento da própria escrita. Exato, isso é o que chamam o FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Que é o medo de perder alguma coisa, não é? O mundo vai acabar se eu não ler estas 2 notificações, e é isso que lá está, aí nós podemos ser ativos e podemos tentar desligar as notificações e aceitar que nós não vamos ser imprescindíveis para aquele grupo do WhatsApp durante as 2 horas que vamos estar a estudar ou que vamos estar a fazer outra coisa qualquer. Eu agora já não estudo tanto,
E, portanto, aquilo em que eu exerço esta técnica é ver filmes ou ver séries, que é, durante esse período em que eu estou a ver filmes ou ver séries, eu ponho o telemóvel assim para debaixo do sofá, que é para não estar a ser incomodado por essas notificações. E eu acho que temos que fazer esse mecanismo muito racional, porque senão nem conseguimos estar atentos às notificações, não é? Às conversas do WhatsApp, nem conseguimos estar atentos à série, nem conseguimos estar atentos ao estudo, nem a nada. E entramos aqui realmente num processo que é devorador. E até o perverter um bocadinho até a possibilidade que o WhatsApp dá, que é eu poder deixar uma mensagem e não estar à espera da resposta imediata, que é outra questão que eu sinto quando trabalho com os nossos alunos, que é, nós estamos sempre à espera da recompensa imediata, ou seja, se a pessoa, ainda por cima, se a pessoa viu e não me respondeu logo, já não gosta de mim, eu já não sou importante, pronto, a questão, o adicionar ou sair dos grupos, e até que ponto é que às vezes este momento que podemos ter de, ok, eu recebi uma informação ou uma mensagem de alguém e aquele tempo de espera, até que ponto é que nós temos estamos a perder essa capacidade de esperar que alguém depois não nos diga alguma coisa de volta, até para deixar a pensar, de alguma forma. Sim. Da reflexão, esta questão da reflexão e do não escrever impulsivamente logo uma resposta a qualquer tipo de comentário ou informação. Nós recebemos aqui um comentário no Facebook Ok. do professor João Nogueira, que eu acho útil e interessante para a nossa conversa. Ok. Em que ele diz-nos assim: portanto, este diálogo entre os oradores não é real, nem tem elementos não verbais. Aqui também a responder aqui à nossa questão de há pouco, de expressão facial, toda a componente não verbal do diálogo, que é perdida com a utilização dos meios virtuais. Com certeza que este nosso debate é real, que esta nossa discussão e conversa é real, em que nós estamos a utilizar a videoconferência para também transmitir alguns elementos não verbais, e acho que a videoconferência provou, durante este período até do nosso confinamento, que pode ser uma ajuda muito grande. Agora, realmente, ela não substitui o contacto presencial, e eu diria que ainda diria outra coisa que eu acho que faz toda a diferença nestas duas interações, é que eu agora, vamos supor, faço um comentário extremamente ofensivo em relação à Olga, ela vai responder, eu não estou disponível para ouvir a resposta dela, desligo a conversa, vou-me embora e vou à minha vida. Enquanto que numa interação presencial, acho que isso seria muito mais complicado por vários motivos, embora, claro, que percebo aqui o comentário do professor e este ponto de ordem à mesa sobre o que é um contacto real ou não real, não é? Nós continuamos a ser reais e a ter este contacto real, mas são duas coisas que eu acho que é importante diferenciar. Se não o conseguir fazer da forma mais clara, também estou agora aqui a tentar fazer essa clarificação. Ok. Eu vou-te pedir, Pedro, que vás vendo os comentários ou as perguntas que vão surgindo no Facebook e que vão alimentando também um bocadinho esta nossa conversa. E então eu gostava de introduzir mais aqui um fator, agora nas relações presenciais, e eu falo um bocadinho da experiência que tenho tido em fazer atendimentos atualmente, também pelas questões da pandemia. Eu até há uns meses atrás tinha uma conversa por Skype muito esporadicamente e eventualmente com algum aluno que estivesse em Erasmus ou a desenvolver algum tipo de investigação e que não estivesse presente na nossa faculdade fisicamente. Mas era uma coisa muito esporádica. Com a questão do confinamento, houve aqui uma passagem abrupta, devo dizer, para o online, com todas as questões que traz no estabelecimento da relação de confiança, não é? E essa é uma das coisas que eu também queria trazer, que é, nós quando estamos na presença, a relação de confiança, claro que pode ser maior ou menor, mas a questão do estabelecimento e da comunicação não verbal, eu penso ou sinto que é mais rápida e mais eficaz no presencial e leva muito mais tempo no online.
Pronto, essa é uma das questões que eu sinto pronto, e não tenho assim um estudo, mas sinto que é essa questão. Por outro lado, o outro dos aspectos interessantes é que, obviamente, que o online tem sido uma ferramenta ótima, muito útil para chegar aos alunos que não podem estar na faculdade presencialmente e que precisam, por exemplo, dos serviços. Portanto, é uma ferramenta que eu acho que veio de alguma forma para ficar, porque nem sempre conseguimos estar presencialmente e é uma forma de pedir ajuda e de ter esse apoio, mas também há uma coisa interessante é que assim que foi possível voltar a ter atendimentos presenciais, maioritariamente os alunos preferem os atendimentos presenciais. Inclusivamente dou-te o exemplo, na próxima, agora a partir da manhã, vai haver restrições na deslocação entre concelhos. E a faculdade colocou todas as aulas online para também facilitar estas questões com os alunos. Eu tinha atendimentos presenciais marcados na terça-feira e enviei um e-mail aos alunos, pronto, no sentido, olha, se não vos der jeito de vir presencialmente, eu abro o dia a ser online. E a resposta maioritária foi se eu pudesse manter o presencial, que preferiam ir lá ter comigo. Portanto, claro que o online é interessante, é importante, mas o presencial continua a ser um aspecto muito essencial das nossas vidas, não é? Na relação com o outro, do estar com o outro. O que é que tu achas? Eu acho que o online e esta experiência que nós tivemos nos últimos meses abriu muitas oportunidades, e aqui tentando focar na parte positiva, abriu muitas oportunidades, nomeadamente oportunidades de participação. E aqui, por exemplo, no Espalha Factos, a nossa experiência com eventos. A nossa equipa está muito descentralizada, porque o Espalha Factos é composto por estudantes universitários, maioritariamente, que estudam em sítios muito diversos do país. Em Braga, no Porto, aqui em Lisboa, mas também na Covilhã, e portanto o que é que aconteceu? Há um conjunto de iniciativas que normalmente só acontecem em Lisboa. Conferências de imprensa, visionamentos de imprensa, festivais, eventos, e infelizmente é quase tudo concentrado em Lisboa. O que é que aconteceu durante este período? Deixou de acontecer tanto isto, porque ao termos os meios digitais, todas estas distâncias se reduziram muito, e foi possível passar a ter os filmes que seriam vistos numa sala em visionamento de imprensa, passaram a estar disponíveis digitalmente para os jornalistas antes, e portanto o jornalista do Porto ou de Braga que quisesse fazer ele o visionamento do filme podia fazê-lo. As conferências de imprensa passaram também a ser online, e isto passou a estar muito facilitado. Ou seja, traz desafios, mas também traz realmente oportunidades muito grandes. Mas, voltando àquilo que tu estavas a dizer, há coisas que se perdem, nomeadamente questões da relação. Porque quando nós participamos num evento, por exemplo, o lançamento de uma série, e estamos a conhecer em carne e osso os atores que fizeram a série, o realizador, a produção, a falar com o assessor de imprensa que está a divulgar aquela série, nós estamos a criar ali uma relação mais próxima e com mais contacto físico, que faz diferença, que faz muita diferença, porque há ali um conjunto de variáveis que numa conferência de imprensa online não acontecem, em que nós fazemos perguntas, temos aquele espacinho das perguntas e vamos à nossa vida. E portanto há ali um conjunto de nuances que ficam de fora. Eu acho que no teu trabalho em particular é muito desafiante, porque uma consulta ou uma sessão de psicologia exige realmente esta proximidade física, e eu acho que é uma questão de conforto. Eu tive que, durante também este período, ter algumas consultas online, e a primeira vez que eu fui fazer uma consulta online, eu fiquei um bocado, mas e agora vou falar para a câmara, não sei o quê. E eu até estou super habituado a fazer isto, e já fazia antes videoconferências para muita coisa, mas quando foi realmente para uma sessão de psicologia, eu fiquei a achar que era uma coisa muito estranha. E, portanto, entendo perfeitamente esse desafio, e entendo bem o facto de os alunos, ao poderem escolher entre as duas coisas, escolherem o presencial. Por outro lado, um aluno que estivesse confinado na Guarda não teria a sua consulta da sua sessão de psicologia,
e passa a ter, não é? E passa a ter um apoio que é diferente e que está muito mais presente. Isso traz desafios também para os serviços, não é? E aqui falando dos serviços da faculdade, mas dos serviços públicos em geral, que é, a partir deste momento passou a ser possível dar este apoio mais universal em todo lado. Já não existe aquela conversa que existia antes de, não, os serviços não estão preparados, as pessoas não estão preparadas. Não, as pessoas, a partir do momento em que tiveram de fazer, em que tiveram de passar para o teletrabalho, em que tiveram de passar a lidar aqui com tudo isto, estavam preparadas e funcionou tudo da melhor forma. Ok. Gostava de trazer também uma outra questão, outro aspecto, isto, como costumo dizer, as conversas são mais cerejas, que é os aspectos da privacidade, ou seja, da privacidade, não só a nossa, ou seja, mas também o que eu dou ou o que eu mostro de mim nas redes sociais. Eu às vezes fico um bocadinho preocupada, como técnica de saúde mental, com o facto das pessoas exporem, seja verdade ou não. Claro que depois nós muitas vezes criamos, agora fala-se em avatares, criamos muito uma imagem daquilo que gostaríamos de ser ou daquilo que gostaríamos de mostrar aos outros ou o que achamos que os outros esperam de nós. Pronto, isto levava-nos a outras conversas. Mas claramente, até que ponto é que ou seja, quais são estes limites da privacidade de cada um, do que é meu, do que é que eu posso expor, do que é que eu devo expor. Eu sei que isto entra também um bocadinho com as questões da literacia, etc., mas eu acho que começa muito de nós, de cada um de nós, o que é que eu quero mostrar de mim aos outros ou o que é que eu quero preservar para mim, porque é uma coisa mais, é minha, é íntima, o que é que tu achas? Bem, eu acho que temos aqui duas questões diferentes. Então avança. Okay. Pronto, que é, por um lado, aquilo que nós queremos projetar para os outros enquanto da nossa personalidade. E aí voltamos a repetir nas redes sociais aquilo que já fazíamos na vida, não é? Em que as pessoas também acabam por fazer um bocadinho uma performance. E que tentam mostrar-se para os outros da maneira que querem ser vistas e que acabam por assumir personagens diferentes no trabalho, na relação com a família, na relação com os vizinhos, na sua associação, etc. Não é? E isso já acontecia antes de redes sociais e vai continuar a acontecer. Aquilo que muitas vezes pode ser mais perigoso é que nas redes sociais, não é, que as pessoas criam um perfil numa rede social, criam uma determinada personalidade e tentam projetar uma determinada personalidade e depois, imaginemos, conhecem alguém através das redes sociais e a pessoa que aquela pessoa está a conhecer é, na verdade, a performance de perfil que está ali a acontecer. E depois há um choque de expectativas quando as pessoas se conhecem pessoalmente, não é? Isso pode ser realmente um problema e aqui agravado, diria eu, em relação ao que são as outras performances mais tradicionais, não é? Que nós conhecíamos já, das pessoas terem um comportamento diferente em cada recinto. Pronto, essa é a primeira questão. A segunda, que tem a ver com a preservação de intimidade. Esta é mais complexa, eu acho, e nós recentemente, esta semana tem-se falado muito disso, devido a um grupo de Telegram, onde um conjunto de homens partilhava fotografias íntimas de raparigas e partilhava perfis de raparigas. E aqui eu acho que a responsabilização tem de ser do lado também de preservar a intimidade dos outros. Ou seja, nós entendermos que as pessoas realmente podem ter exposto ou não exposto a sua intimidade, mas isso diz-lhes respeito a elas em primeiro lugar, e assim nós podemos achar aquilo incorreto ou correto, mau gosto, bom gosto, mas isso não nos dá nenhuma carta branca para nós explorarmos essa intimidade e para contribuirmos ainda para uma devassa da intimidade. Agora, esses limites realmente desbateram-se e voltamos à questão da literacia digital, em que as pessoas acham que estão a mandar uma fotografia a uma pessoa de confiança, essa pessoa não é assim tanta confiança, a fotografia fica no telemóvel da outra pessoa e disponível e pronta para ser partilhada. E nós recentemente até tivemos uma questão, há uns anos, diferente, que era
celebridades tinham fotografias delas nuas nos seus telemóveis e esses ficheiros estavam armazenados na cloud. A cloud teve uma quebra de segurança, tiveram acesso aos dados daquelas pessoas e houve um leak massivo de fotografias privadas, não é? E aqui também tem a ver, lá está, com a questão da privacidade, com a questão da segurança, que é uma questão que não pode ser desvalorizada, toda esta questão de ter cuidado com as passwords que se usam, não se utilizar sempre as mesmas passwords em todos os dispositivos, em todas as contas, etc. E essa é outra questão mesmo que é muito diferente, porque antes disso nós não tínhamos a nossa intimidade exposta com tanta facilidade, né? As coisas ficavam só connosco. Ok. Mais questões que, entretanto, estejam ou que surjam? Não tivemos mais, tivemos aqui o professor João Nogueira deixou-nos também os guias para a telepsicologia e de resto tivemos apenas um comentário que não é uma pergunta. Estamos a aguardar que também possam juntar-se mais pessoas aqui ao debate. Esta hora às vezes também é um bocadinho... essa questão das horas, agora pegando nisto, ou seja, quando é que tu achas que as pessoas estão mais ou menos, não é bem disponíveis, mas quando é que deve haver horas em que há mais, isso também é um bocadinho falado até no próprio documentário, que é horas em que há mais tráfego e mais fluxo de pessoas a utilizar as redes sociais online. É claro que depois também temos que pensar aqui um bocadinho com a questão dos fusos horários à volta do mundo, mas há horas em que há mais tráfego e fluxo, ou seja, que à partida nós sabemos que as pessoas vão estar mais nas redes sociais e mais disponíveis, não é? Sim, eu acho que aí os horários que em que as pessoas utilizam as redes sociais online são muito semelhantes aos horários que as pessoas anteriormente utilizavam para ver televisão. Em televisão define-se como o horário nobre, o horário entre as 20 e as 24, portanto entre as 8 da noite e a meia-noite. Nas redes sociais esse também acaba por ser o período mais ativo. Porquê é que esse período é mais ativo? Porque é um horário em que claramente as pessoas já terminaram a sua atividade profissional, isto na maioria dos casos, claro, não estou a falar de quem trabalha por turnos, já terminaram a sua atividade profissional, já estão a chegar a casa, a poderem sentar-se, têm a cabeça mais disponível para receber conteúdo. Por exemplo, nós esta conversa que estamos a ter, que é uma conversa de vídeo não legendada. Quem estiver a trabalhar neste momento não vai poder estar a acompanhar com toda a atenção a nossa conversa. Por exemplo, eu tenho enormes dificuldades no multitasking. Se eu tivesse a ouvir esta conversa, eu não conseguia estar a trabalhar, porque me distraio com muita facilidade. E, portanto, este conteúdo que nós estamos a fazer é um conteúdo muito exigente ao nível da atenção e que, para pessoas que trabalham, ele seria mais facilmente consumido noutro horário que não aquele que nós estamos a utilizar neste momento. Mas há conteúdos que rendem todo o dia, porque não exigem tanto essa atenção. E, por exemplo, fotografias ou textos em que nós podemos parar um bocadinho, ler o textinho num instante, ou ler um bocadinho agora e ler um bocadinho depois, por exemplo, nos transportes. Por exemplo, nos transportes, eu não costumo andar com fones porque eu gosto de andar sempre aí a ouvir as conversas das pessoas e perceber o que é que elas andam a dizer. E eu nesse momento não estou com os fones, mas posso ler um texto ou posso ver fotografias no Instagram. Portanto, todos os horários acabam por ter muita atividade, mas há outros em que as pessoas estão realmente totalmente disponíveis. Aliás, havia sempre aquela piada, que vamos pôr aquela fotografia de domingo às 9 no Instagram, porque o domingo às 9 era o pico de interações no Instagram. Se nós puséssemos a foto ao domingo às 9, íamos ter mais likes do que noutro período. O domingo é um dia tradicionalmente, por exemplo, muito ligado ao consumo de média, quer televisivo, quer redes sociais. Pois, o que nos leva a pensar noutras coisas que é, e quando é que desligamos? Não é? Quando é que a gente desliga, não é? Portanto, porque voltando um bocadinho àquilo que falávamos dos mecanismos aditivos e que estão estudados e que vão sendo desenvolvidos e trabalhados,
há muita dificuldade, em desligar, e nós sabemos que isso tem, hoje em dia sabemos, por vários estudos, até por estudos portugueses, feitos pela nossa instituição do sono, etc., e temos pessoas bastante credíveis e com um trabalho robusto feito nessa área, as perturbações de sono que estão a existir e a dificuldade que as pessoas têm de desligar, de terem momentos de silêncio. Ou seja, será que nós temos a capacidade de lidar com os silêncios ou com o silêncio, de estarmos bem connosco próprios e fazer um bocadinho aquilo que se chama um detox desta ligação e desta vida digital? Eu acho que o importante aqui, voltamos ao início da nossa conversa, é nós sentirmos o que é bom para nós e saudável para nós e tentarmos manter esse controle. E eu sei que nem sempre é fácil. E se nós sentimos que está a ser overwhelming ter esta experiência de estar constantemente ligado, nós devemos desligar. E aqui também respeitar um bocadinho o espaço de cada um. Há pessoas que conseguem estar muitas horas ligadas e que gostam de estar muitas horas ligadas e que isso não as afeta. Ou seja, não as afeta ao nível da saúde delas, é uma maneira de estar, não é? São mais hiperativas, têm mais necessidade de estar constantemente informadas, e isso não as afeta tanto. No entanto, há outras pessoas a quem isto realmente afeta. Eu falo por mim pessoalmente que há alturas em que tenho que fazer mesmo desligar as coisas e estar quietinho, só deitado, pensar um bocado, porque e isso é uma coisa que tu estavas a referir, e bem, nós deixamos de ter espaço para o silêncio. Acho que em muitos casos até evitamos o silêncio. Utilizamos este conjunto de estímulos todos para não parar para pensar. E o silêncio é um conselheiro espetacular. Os meus momentos mais criativos em geral são quando eu me deito assim um bocadinho sem nada para fazer, quando me deito na cama ou no sofá, ou naqueles minutos que antecedem a hora de dormir, e que às vezes eu faço uma coisa que vai contrariar aqui todas as boas práticas, que é, tenho uma ideia, por exemplo, para um conteúdo, uma coisa qualquer, e vou ao telemóvel, ao bloco de notas e aponto, porque já sei que se dormir não me vou lembrar no dia a seguir. E outra hora que eu também tenho muitas ideias é a hora de manhã de ir tomar banho. E porquê? Porque nessas horas eu não tenho os outros estímulos a ocupar-me. Porque nós realmente, se estivermos sempre a receber informação, perdemos o espaço para criar e perdemos o espaço para refletir. Acaba por ser isso. Não querendo também aqui que a minha experiência individual seja um fator para a nossa discussão, mas acho que acaba por ser natural nós usarmos isso para a conversa. Entretanto, recebemos uma questão. Recebemos aqui uma questão da Irina Rosa. Eu vou ler o que ela disse, porque é aqui uma questão interessante. Voltando ao teletrabalho, o estudo da consultora de recrutamento Robert Walters revela que 44% dos profissionais consideram que a sua produtividade aumentou a trabalhar a partir de casa e os diretores preferem o sistema tradicional de trabalho no escritório. 59% optaram por esta resposta, contra 96% dos profissionais que pretendem continuar a ter a opção de teletrabalhar a seguir à pandemia. O que é que isto revela do ponto de vista da quantidade, aliás, da qualidade das relações sociais pós-estudantis? Portanto, aqui uma pergunta também mais direcionada ao mercado de trabalho, na sequência da análise que faziam sobre a valorização das relações presenciais, ou seja, termos aqui o teletrabalho versus as relações presenciais. Eu acho que são duas coisas que podem ligar-se muito bem. Muito antes disto, da pandemia, eu já era um grande apologista do teletrabalho, até porque o meu trabalho é quase sempre um trabalho digital. Eu, quando trabalhava na FCSH, trabalhava em redes sociais, principalmente, era a minha função principal, redes sociais, produção de conteúdos para o site, etc. Estas funções são totalmente desempenháveis a partir de casa. E eu já na altura sentia que seria mais produtivo a trabalhar a partir de casa. E há um conjunto de coisas que nos ajudam a provar isto muito facilmente, que é, nomeadamente, nós não perdemos tempo em deslocações desnecessárias. Nós podemos fazer a nossa pausa para almoço
tranquilamente à hora que nós quisermos, e isso ajusta aqui à nossa dinâmica individual de trabalho. Se nós a certa altura do dia estamos muito improdutivos, sentimos que já não está a dar nada e temos a necessidade de parar um bocadinho e ir ouvir música ou ir a ler um bocadinho e depois voltar, podemos fazê-lo, e isso é benéfico para a nossa produtividade. E depois há aqui uma questão que também é importante. Nós não estamos pressionados. Não é? Quando estamos neste espaço do teletrabalho, não estamos a ser vigiados. E eu acho que isso depois bate aqui com esta questão dos diretores. Muitos diretores, muitos chefes querem que as pessoas estejam a trabalhar fisicamente nos seus locais de trabalho por uma questão de vigilância e de controlo, e até numa perspectiva mais agressiva, mas que ela existe, numa perspectiva de castigo, que é: tu chegaste às 10h30 da manhã, ou chegaste às 10 horas, não sais daqui antes das 7. E isto é muito mau, porque vê-se o trabalho como um castigo. E o trabalho não deve ser visto como um castigo, porque se nós estamos durante 7 ou 8 horas por dia, não é, que é um período gigantesco dos nossos dias, no nosso local de trabalho, o trabalho deve ser uma coisa o mais agradável possível. Respondendo agora à questão da Irina sobre relações presenciais e teletrabalho, eu acho que a ligação ao local de trabalho física deve ser sempre mantida. E há pouco tempo, até através de um mecanismo muito pouco científico, havia um post no LinkedIn que perguntava às pessoas quantas vezes é que elas preferiam estar em teletrabalho por semana, se isso fosse possível. E as respostas maioritárias eram 3 vezes ou 4 vezes. Mas 5 vezes não era uma resposta maioritária. Portanto, 5 dias por semana não era uma resposta maioritária. E porquê é que eu acho que isto acontece? Porque nós precisamos de alguma forma deste contacto também para ir afinando as coisas, deste contacto em pessoa. Porque durante o teletrabalho nós temos essa experiência de ter videoconferências, de ter telefonemas, etc. Mas há aqui muitas coisas que podem acabar por se perder, e também o facto de nós partilharmos durante todo o dia o mesmo espaço garante que o contacto é mais informal. Não é? Que nós podemos às vezes ter uma ideia qualquer, não vamos ligar, nem vamos mandar uma mensagem ao nosso chefe superior, que é um bocadinho mais inacessível, mas se o encontrarmos no corredor, podemos lhe dizer. E portanto acho que uma coisa nunca pode substituir totalmente a outra. Agora percebo perfeitamente que realmente os trabalhadores prefiram o teletrabalho, porque há um conjunto de coisas que são muito mais confortáveis. Não é? A partir do momento em que nós podemos evitar deslocações de 40 minutos ou de 1 hora, de manhã e à tarde, só isso explica bem, não é? Sim, e Pedro, eu também acho que temos aqui que dividir duas coisas. Uma coisa é o teletrabalho enquanto conceito, outra coisa é aquilo que aconteceu durante a pandemia, em que eu não acho que tivesse, nós chamamos de teletrabalho, mas havia aqui outras variáveis que nós temos que contabilizar, que é o facto de as pessoas estarem em teletrabalho em casa, mas também terem os filhos em casa, a escola estar a acontecer em casa, portanto, e aí havia um conjunto de variáveis, porque uma coisa é a pessoa estar em teletrabalho em casa e não ter outras preocupações ao lado, portanto, e eu acho que aqui é preciso também dividirmos estes dois períodos. Depois, também gostava de fazer um bocadinho de advogado do diabo, que é, claro. Também há, se é verdade que há chefes, há diretores, que é muito com esta visão do controlo, pronto, e eu aí concordo contigo, eu acho acho que temos que mudar aqui um bocadinho o paradigma de pensamento do que é isto da relação de colaborador com a sua chefia ou com a sua direção, mas também há pessoas que não estão preparadas para assumir a autonomia e a responsabilidade de estarem sozinhas em teletrabalho, ou seja, não é? Portanto, será útil para umas pessoas que já têm essa autonomia e que têm muito esta visão de trabalho por objetivos, portanto há este trabalho para fazer, tem que ser feito, e não estou a falar de atendimentos ao público, isso são coisas completamente diferentes, obviamente. Claro. Mas, como tu dizes, há funções que se dá perfeitamente para fazer em teletrabalho, mas que não têm que ocorrer das 9 às 5, e nós ainda temos às vezes uma visão muito espartilhada, muito rígida desta questão dos horários de trabalho,
quando às vezes, isto são muitas vezes trabalhos criativos, em que a criatividade, como tu dizes e tu próprio afirmaste, tu sentes que há momentos em que a criatividade flui muito mais facilmente do que noutras, não é? É um bocadinho como os alunos, quando tu estudavas e os alunos quando estudam, temos muitas vezes o pessoal que estuda de manhã e que sente que escrever de manhã flui muito mais, e há pessoas que não lhes digam nada de manhã, só começam a funcionar bem ali a partir das 4 da tarde. E uma coisa não tem que ser melhor que a outra, portanto, mas queria que também comentasse um bocadinho que esta questão de, se calhar nem toda a gente também está preparada para mudar. Nem toda a gente está preparada e nem toda a gente pode, não é? E acho que isso também é uma coisa que nós não nos podemos esquecer quando falamos de teletrabalho. Nem todas as profissões podem estar em teletrabalho. Infelizmente, o teletrabalho é um privilégio, ou seja, só certo tipo de funções é que tem a possibilidade de trabalhar neste regime. Há muita gente que não pode. E, portanto, também não esquecer isso. Há muita gente que não pode trabalhar em teletrabalho e depois há muitos profissionais que não estão preparados para o teletrabalho ao nível da autonomia, que são pessoas que já presencialmente têm dificuldade em ter autonomia na execução das suas funções, em responder às várias tarefas que lhe são colocadas, ou seja, em que aí realmente existe uma necessidade maior de fiscalização por parte dos pares. O teletrabalho talvez não seja o método mais indicado, mas aí também a gestão de pessoas é isso, ou seja, nós entendermos que temos um conjunto de pessoas à nossa frente, que elas têm características diferentes entre si, e nós, enquanto gestores de pessoas, devemos tentar tirar proveito destas qualidades que as pessoas têm e, por outro lado, também responder da nossa parte com as condições necessárias para que elas façam o trabalho da melhor forma, porque no fundo é isso que é pretendido, ou seja, as pessoas querem ter as melhores condições para trabalhar e para confortavelmente fazerem a sua função, e depois as empresas, as organizações querem que as pessoas desempenhem aquela função da melhor forma, e as duas coisas ligam-se, e portanto a gestão de pessoas tem aqui também a responsabilidade de, em vez de adotar um método universal para toda a gente, ter realmente direitos iguais para toda a gente, mas condições diferentes para fazer o trabalho, até porque todos os trabalhos são diferentes entre si e podem levar aqui a esta adequação mais específica. Respondendo ainda a uma outra questão, que é a questão dos horários de trabalho. A questão dos horários de trabalho para mim é problemática, porque o horário de trabalho fixo é realmente uma limitação gigante a que as pessoas possam criar e possam ter os seus momentos, digamos assim. Porque eu sou muito noturno na maneira como trabalho, e há vezes em que me dá muito jeito de ficar até mais tarde no escritório. Ora, se me dá muito jeito de ficar até mais tarde no escritório, também no dia a seguir, se calhar não tem a necessidade de estar a entrar às 9 da manhã. E qual é que é o mal, não é? De uma pessoa, em vez de trabalhar às 9 ou às 10 da manhã, trabalhar às 8 ou às 9 da noite? Ou seja, o que aqui tem de ser garantido é que as pessoas têm direito ao seu espaço. Nós não as devemos, tal como não as devemos obrigar a ficarem até mais tarde, porque elas têm direito de ir ter com as suas famílias, também devíamos ponderar o mecanismo inverso, que é não as obrigar a estarem a trabalhar naquelas horas que não são tão confortáveis. Em geral, a sociedade não recebe com muita simpatia as pessoas que não funcionam bem de manhã. E eu sinto isso, ou seja, as pessoas que não funcionam bem de manhã são normalmente associadas à preguiça, à indisciplina, e não tem nada a ver com isso, por vezes. Portanto, é apenas... uma coisa que eu sentia e continuo a sentir é: eu gosto de trabalhar quando o escritório começa a ficar vazio, que é quando já não há os tais estímulos à minha volta que me distraem e que eu consigo realmente focar-me numa só tarefa de uma forma consecutiva. E, portanto, aí é fazer uma adequação. E eu espero que isso também seja uma coisa que este momento tão desafiante nos tenha trazido, que é alguns chefes, os 41% que não responderam, que preferem que as pessoas estejam presencialmente, esses 41% perceberem que há aqui oportunidades, não é? De pessoas em presencial, pessoas em teletrabalho, pessoas em regime misto, umas vêm umas vezes, outras vêm outras, e as coisas não têm que ser rígidas, não é? Ok.
Surgiu mais alguma questão, algum comentário? O professor João Nogueira diz que o controle digital é mais fino e tem alguma razão. Embora eu acho também que, felizmente, a maior parte das ferramentas de vigilância não estão acessíveis à maior parte das organizações. Recentemente houve notícias de uma empresa aqui, que julgo que até foi mesmo aqui em Portugal, que instalou uma aplicação nos computadores que cedeu para que os trabalhadores fizessem o trabalho em casa, e instalou uma aplicação que fazia a gravação do screen time de cada aplicação. E que percebia então se as pessoas durante aquele horário supostamente de trabalho tinham estado mais tempo a utilizar as aplicações da empresa para trabalhar, ou se, por exemplo, tinham estado no Facebook ou tinham estado a jogar, etc. Não é? E realmente aqui o digital tem que ser regulado para evitar estes abusos. Mas eu julgo que para já também a maior parte das situações até acabou por ser o contrário. Em que as empresas passaram para o teletrabalho de uma forma absolutamente abrupta e que não houve uma organização das coisas. Eu não sei qual é que é o teu feedback, mas eu tenho ideia que a maior parte das pessoas passaram para o teletrabalho um bocadinho de repente, e até a maior parte delas estiveram a trabalhar nos seus próprios computadores, e não em equipamentos cedidos pelas empresas. Foi tudo um bocadinho improvisado. É que não pode ser improvisado, não é? Que as pessoas não têm que ter material de escritório, não têm que ter cadeiras para estarem a trabalhar em casa, não é? Muitos problemas de coluna vão ter surgido durante este confinamento. E não só, eu acho que lá está, eu acho que seria interessante ter uma experiência de teletrabalho que não fosse motivada pelas variáveis que tivemos relativamente ao confinamento, porque volto a dizer, não é a mesma coisa as pessoas estarem em casa e estarem com os filhos. Eu não tenho filhos pequenos, tenho filhos maiores, portanto já têm a sua autonomia, e isso permitiu-me trabalhar em casa e dar apoio aos alunos, alunos e docentes, funcionários que procuraram o apoio, que seria impensável, Pedro, seria impensável se eu tivesse filhos pequenos em casa, porque eu nem sequer iria conseguir garantir. Não ia conseguir. Já estou a ouvir. Pronto, não ia conseguir garantir a privacidade das próprias pessoas. Sim. Portanto, isso era complicado. E imagino que, portanto, não é a mesma coisa. Eu acho que seria interessante fazer-se uma experiência de teletrabalho e perceber os custos e benefícios disto. Portanto, acho que seria interessante. E lá está, há funções que não dá. Eu, pessoalmente, adorei quando pude voltar à faculdade. Mas lá está, eu tenho um tipo de trabalho que tem em que a tal relação presencial, a questão do espaço é importante, não é? Não é a mesma coisa trabalhar com os alunos e com as questões, os problemas e as suas vidas na minha casa ou no meu local de trabalho. Portanto, esta separação, a mim, pessoalmente, ajuda a ter a separação do trabalho de casa. Mas há pessoas em que as funções são diferentes e que lhes até é muito mais acolhedor, para não falar de outro tipo de custos económicos que daí advém, não é? Portanto, isso é interessante. Ia-te pedir, assim, não havendo mais questões, comentários, etc., ia-te pedir assim um breve comentário final, até pistas para o futuro. Pronto, isto foi umas jornadas como têm sido as últimas, no sentido de levantar, se calhar levantar e questionar mais do que propriamente dar receitas e dicas, ou pelo menos, sobretudo, receitas de como funcionar, porque o ser humano é diverso e se não funciona assim, felizmente, espero que nunca funcione. Mas gostava que tu deixasse assim um comentário final e que pistas é que tu deixavas para trabalho futuro, para temas futuros. Pronto, já percebi que a literacia digital era algo que seria muito interessante de trabalhar, mas pronto, um comentário final teu. Ok. Vou fazer um comentário muito rápido ainda à tua intervenção anterior e só para sublinhar que aquilo que nós tivemos durante estes últimos meses foi o teletrabalho em estado de emergência, não é? Em que o teletrabalho foi uma solução de recurso, ou seja, de um momento para o outro as pessoas tiveram que ser retiradas, não é, dos seus locais de trabalho.
e por isso passaram para o teletrabalho. Portanto, não é a simulação mais indicada para um método ordeiro e controlado para o teletrabalho, e tens toda a razão naquilo que disseste. Comentário final. Como podemos perceber também ao longo desta conversa, os limites para cada pessoa são muito diversos, mas a verdade é que há um conjunto de questões que têm sido levantadas que são de âmbito geral. E aqui, reportando ao documentário, ao Social Dilemma, há neste momento, muitas áreas cinzentas e que precisam de ser reguladas. E eu sou aqui um forte partidário da regulação de todos os setores, ou seja, se anteriormente às redes sociais todos os espaços de diálogo tinham regulação e têm regulação e têm regras, as redes sociais não podem estar sujeitas a regular-se elas próprias. E que neste momento o que nós temos nas redes sociais são mecanismos de autorregulação, principalmente. Recentemente o Twitter começou a atingir de forma particularmente intensa contas de fake news nos Estados Unidos, nomeadamente relacionadas com a campanha do Donald Trump. E um dos casos mais recentes foi a impossibilidade de abrir um link de uma notícia do New York Post, do New York Post, que era uma notícia baseada em informação mal apurada, informação falsa. Eles limitaram o acesso a esse link. Portanto, qualquer pessoa que no Twitter clicasse nesse link não poderia aceder, mas o Twitter não fez isto por imposição legal. O Twitter fez isto porque assim decidiu fazer. E isso é muito perigoso, porque o Twitter, neste caso, fez isto em relação a uma informação falsa, mas mais à frente pode fazê-lo em relação a uma informação que não lhe convenha que os utilizadores abram. E, portanto, aí o Estado tem de agir para regular de forma clara, ou seja, em que momentos é que o Twitter, o Facebook, o Instagram podem utilizar estes mecanismos, e a autorregulação é claramente insuficiente neste caso. Seria talvez o comentário final que eu faria, que não está muito relacionado com saúde mental, mas que ao fim e ao cabo vai dar a isso mesmo. Porque quando nós temos, por exemplo, ciberbullying nas redes sociais e que as pessoas têm que se organizar em grupo para ir denunciar os comentários até que eles sejam retirados, isso não devia ser desta forma tão complicada. Não é? Se uma pessoa está a ser atacada nas redes sociais, ela própria sozinha deve ter a possibilidade de reportar e de ver aquilo resolvido o mais rapidamente possível. Eu acho que as próprias autoridades policiais e judiciais ainda não estão totalmente preparadas para lidar com o crime ao nível digital. Aliás, temos visto também noutro campo a complexidade que tem sido este julgamento dos Football Leaks, e em que nós vemos que a justiça portuguesa está aqui a tentar fazer um esforço de adequação para perceber como é que tudo se processa, não é? E depois de se perceber como é que tudo se processa é que se vai entender se foi crime ou não. E voltamos à literacia digital aqui também, neste caso para o Estado, não é? Para as autoridades. Ok, muito obrigada, Pedro. Foi um excelente final de tarde. É sempre um prazer conversar contigo, sabes isso. Obrigada então por teres aceito este convite. Obrigada a toda a gente que esteve a ver e que vai poder ver futuramente. E façam-nos chegar as vossas sugestões. As jornadas têm tido diversas temáticas e a ideia é que sejam sempre por sugestões, nomeadamente os nossos alunos da faculdade, de temáticas que gostariam de ver trabalhadas e ligadas às questões da saúde mental, que se pensarmos bem, acaba por haver sempre ligação ao nosso bem-estar, que é um bocadinho o nosso propósito. E não esperem, se sentirem que esta questão do tal overwhelming que o Pedro falava, não esperem por a crise se instalar completamente e procurem ajuda de um amigo, de um colega, dos serviços lá da faculdade. É para isso também que lá estamos todos e este trabalho em rede é essencial. Olga, antes de irmos embora, queria só dizer uma coisa, não é? Que era um agradecimento também a ti por me teres convidado para estar aqui. Para mim é sempre incrível estar na FCSH e poder colaborar com as iniciativas da faculdade, nomeadamente contigo e com o trabalho que tu fazes com os estudantes. E aqui também queria dizer
que o trabalho que a Olga faz é um trabalho imprescindível, é um trabalho cada vez mais importante. Eu tive a sorte de acompanhar de perto o trabalho que a Olga faz e tenho o privilégio também de ser amigo da Olga e, portanto, pude ver isso com os meus próprios olhos e, portanto, quero deixar aqui também esta valorização, porque é muito, às vezes, muito exigente ter que lidar com tantas pessoas diferentes e com tantos problemas diferentes, e é um trabalho fundamental que deve existir numa instituição de ensino superior. Ou seja, a instituição deve realmente estar ao lado dos seus estudantes para dar respostas quando eles têm situações que não conseguem resolver sozinhos, e nesse campo também queria destacar o trabalho que a Associação de Estudantes tem feito. Fico muito contente por estar aqui numa iniciativa da Associação de Estudantes. Eu também fui membro da Associação de Estudantes há muitos anos, e aquilo que eu tenho sentido também enquanto observador externo do trabalho desta associação é que eles são muito preocupados com os temas mais atuais e tentam sempre ter aqui uma visão de apoio aos estudantes nesta abertura dos vários temas atuais, e é uma visão interventiva e participativa. Às vezes esta visão mais interventiva não é recebida da forma mais simpática, eu acredito, mas também acho que o importante também no trabalho de uma associação de estudantes é sentir-se que se faz o que se pode, até porque quando se faz o que se pode, faz o que se deve. E acho que esse tem sido também um trabalho muito visível, e por isso mesmo para mim hoje é um grande privilégio estar a participar aqui e estar neste evento. Quero deixar também uma força a todos os dirigentes que todos os dias trabalham e tiram do seu tempo de estudo para trabalhar em prol dos outros estudantes da faculdade. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos e a todas, e até às próximas jornadas, que vão ser agora durante o mês de novembro, mas que depois iremos anunciar o tema e a data e hora em que se irão realizar. Obrigada. Silêncio. Boa tarde a todos os que participaram nesta 8ª Jornada de Saúde Mental. Agradecer em primeiro lugar ao Dr. Olga e também ao Pedro pela vossa participação e pelo vosso contributo. E esperamos, a FCSH espera que participem nas próximas jornadas de saúde mental e nas próximas iniciativas da Associação de Estudantes. Obrigado.